aqui, ou um assassinato acolá, tá certo? Como no Pará. São lutas. O que eu estava dizendo é que nós precisamos... Aconteceu alguma coisa no final do século passado. Aquilo que foi a imagem, etc., de um mundo possível, se esvaiu, se desmoronou pateticamente. Então é preciso fazer uma crítica e é preciso saber criar uma outra ontologia, uma outra figura que possa, de fato, seduzir as pessoas, primeiro aparecer como viável, desejável, possível, e para que essas lutas todas possam confluir para algo que abale. Porque enquanto não houver essa confluência, essas lutas se esvaem no varejo, no seu varejo, cada um no seu varejo. Foi isso que eu quis dizer, não deu tempo para me explicar direito. Claro, sem me explicar direito, você já disse que eu falei muito, imagina se eu me explicasse direito. Então, isso é uma coisa. Qual é a outra coisa? Do trabalho. O trabalho, a questão do trabalho é o seguinte, eu divirjo do Jesus, não fala mais comigo não, tá? Divirjo dele da seguinte maneira. Eu trabalho com Lucas também. Ontologia e o capítulo do trabalho, eu conheço aquilo, não sou um grande especialista, mas conheço mais ou menos, etc. Então, minha amiga Virginia Fontes, como é que você pode falar essas coisas do trabalho se você é lucastiano? Não tem nada a ver. O trabalho, no caso do Lucas, é atividade mediadora, é atividade. Se você tem um animal que tem algum tipo de consciência, pensa, se alguma coisa, rumina, mas não faz nada no mundo, ele não se autoconstrói. A sua reprodução é sempre o mesmo. O trabalho, para dizer um lugar, o trabalho é essa atividade mediadora por isso, porque é pelo trabalho que nós construímos. É o único lugar, é o único momento que você pode mostrar, sem especulação, que a teleologia funciona, que o finalístico funciona. É o único momento onde você tem causalidade, teleologia como uma unidade, sem nenhum tipo de especulação. Okay? Nós nos autocriamos pelo trabalho. Então é lógico que o trabalho é fundamento, enfim, ou as outras atividades dos outros animais que você não vai chamar de trabalho são o fundamento. O trabalho, é porque nós nos autocriamos, que nós temos essa plasticidade, não só plasticidade no total, na sociedade, a sociedade é plástica. Eu falava plasticidade formal, mas é um plenário, porque o plástico tem a mesma forma, então eu tirei o formal agora. Então, é claro que essa plasticidade de forma de sociabilidade tem uma contrapartida também, esse desenvolvimento, nos indivíduos que a compõem. As nossas capacidades se desenvolvem e a sociedade se diversifica. Você tem esferas, momentos que não existiam no passado e que existem nessa sociedade. Tem desfrutes, você tem capacidades individuais que não existiam no passado. Tá certo? Enfim, esses desenvolvimentos só são possíveis por causa do trabalho. Então, se você pode fazer a seguinte figuração, a seguinte imagem. O ser social é um ser que se complexifica pela prática, pelo seu trabalho, mas não só, depois do trabalho. Você tem a emergência de esferas. Então você pode pensar esse ser, um lugar que se fala complexo de complexo, um complexo de complexos complexamente articulado. Eu colocaria um crescente aí. Você pode pensar num mosaico, algo criar, quer dizer, um mosaico crescente de partes, de momentos, certo? É o trabalho que possibilita isso. Então, o trabalho é um momento. Você não está achando razoável isso? Mais ou menos. É um trabalho. Não, está falando pela palavra, mas assim. O trabalho por definição e por sua própria atuação, por sua própria característica, ele é um momento, se você quiser, é uma peça proporcionalmente menor, crescentemente menor, desse complexo que ele dá origem, por definição. Então, nós não temos que ficar apaixonados pelo trabalho, a gente tem que se libertar do trabalho. Não tem que superar o trabalho e abolir o trabalho, mas nós não temos que
mais do que ter ternura pelo trabalho. Só isso. Por definição. Por definição de quê? De trabalho. Eu acho isso uma coisa tão tranquila. Por definição, tudo aquilo que nós somos porque o trabalho permitiu. Que trabalho? O aumento da produtividade do trabalho social libera o nosso tempo para outras coisas. Pescar, eu não detesto pescar, mas enfim, libera para pescar. E outras coisas. Qual é o problema? Então, o desenvolvimento das forças produtivas tira, quer dizer, tem a possibilidade de eliminar na nossa sociedade essa centralidade do trabalho, mas não de abolir o trabalho. Isso é óbvio, caramba, não vou falar uma coisa dessa. É óbvio. Então, por definição, tá, Soraya? Eu acho que essa explicação é imbatível. Tipo, modéstia agora. Ninguém pode falar nada depois disso sem imbatível. Basta com uma perguntinha. Boa noite. Meu nome é Marco Rodrigues, eu sou doutorando em Sociologia Política. E a minha pergunta o professor Jesus tocou no conceito de contingência. E logo ao início do Nutrice, o Marx criticando Carey e Bastiat, ele fala sobre como é que alguns autores consideram a produção como um caráter imanente, produção burguesa, e outros consideram a distribuição como distorções contingentes. Eu queria que vocês aprofundassem, por favor, esse aspecto aí. Você falou para ele. Porque me parece que a crítica dele não é quanto ao uso dos conceitos, mas a um determinado uso dos conceitos, naqueles autores. Né? Ele perguntou para você. Está sendo esperto. Já fui na primeira. Olha, do ponto de vista da exposição que tem a ver com o Hegel, né, quando eu falei da contingência, eu estou pensando aqui, no caso dos Grundrisse, eu teria que inclusive reler essa passagem para saber do que se trata. Porque, assim, de cabeça, eu vou responder a partir do que eu falei. Tá? O Hegel tem uma... Eu não sei também se isso é uma concepção corrente, mas é uma impressão que eu tenho. Né? Na medida em que o sistema vai avançando e na medida em que o Hegel tende a legitimar o conteúdo do desdobramento da própria razão, ele tenta também fazer com que tudo aquilo que pode interromper ou mover esse conteúdo de maneira a eliminá-lo, né? Interromper ou mover no sentido de eliminá-lo, deve ser controlado pelos impulsos, pelas pulsões da própria razão. Né? Então, o controle da contingência, e o Hegel é um cara que talvez tenha pensado nisso por conhecer escritos de economia política. Né? A racionalidade tende para uma positividade. Né? O que significa contingência? Né? Bater de frente com essa positividade no sentido da realização da razão não acontecer. Tá? Então, quando eu falei em contingência, aqui eu estou pensando em elementos, né, do saber que podem fazer com que todo e qualquer elemento, incluindo os elementos da economia política, né, que tem que ser compreendidos do ponto de vista do seu conteúdo pela própria razão, no sentido do seu controle. Tá? Então, boa parte ali do que você... Por que o Marx chama o Hegel de positivista? Tá? Porque apesar do Hegel ser, digamos, brilhante na apresentação do método, do ponto de vista da relação sujeito-objeto, o lugar de reflexão nessa relação, tá? A tendência é legitimar tudo o que acontece nessa sociedade do capital, que é a sociedade que o Hegel está conhecendo, pelo menos não é o